Neste vídeo a gente vai crochetar esta lindíssima bolsa de crochê com fio de malha. É um modelo super rápido de fazer, pois utilizei acessórios prontos, como base de couro, fecho, alça e até mesmo forro, sem precisar cortar e nem costurar nada. Uma bolsa ideal para o dia a dia, com resultado moderno, estruturado e profissional. Se você puder me ajudar, já deixa aqui o seu like e compartilha esse vídeo nos grupos de crochê também. Isso já me ajuda muito. E não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber sempre a notificação de novos vídeos. E se você quiser me apoiar ainda mais, você pode ser membro aqui do canal e ter acesso a benefícios exclusivos. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro para saber mais. A bolsa ficou com aproximadamente 25 centímetros de comprimento, 20 centímetros de altura e 7 centímetros de largura. O peso da bolsa com os acessórios eu só tirei a alça aqui, foi de 498 gramas. E essa foi a quantidade que sobrou do rolo. Meu rolo tinha 500 gramas e sobrou 61 gramas. Então, de fio, eu utilizei aproximadamente 440 gramas. Essa daqui é uma base baguete, então para uma bolsa mais fininha, tá vendo? Ela tem aproximadamente 21 centímetros de comprimento e quando a gente colocar os pontinhos vai aumentar um pouco. E de largura aqui, ó, 4,5. Também vai aumentar um pouquinho. E este forro que eu comprei é justamente para esta base baguete aqui, ó. Tem um bolsinho aqui, ó, muito legal para bolsa. E tem a quantidade certinha de furinhos aqui também. A quantidade de furos que essa base tem é 40 furos. E a gente vai fazer um aumento em cada quina. Então, um ponto a mais aqui, um ponto a mais aqui, um aqui e um aqui. Então, a gente tinha 40 furos, a gente vai ter 44 pontos. E este forro aqui, ele foi feito justamente com 44 buraquinhos aqui para a gente colocar o forro na bolsa. Muito para facilitar mesmo. Então, se você quer fazer uma bolsa que você não precise preocupar com o fundo, nem com a costura do forro, com o corte, né? Medir para colocar o forro, nem com a alça, nem com o fecho, nem com nada, este é o vídeo certo. Vou utilizar um fio premium. Esse aqui é na cor cinza claro. A composição dele é 65% poliéster e 35% viscose e ele é de 36 milímetros. Eu gosto de colocar o rolo do fio de malha neste suporte aqui, porque aí eu vou puxando certinho e não fica embolando meu fio, ó. Ele já vai saindo certinho aqui pra mim. Eu simplesmente coloco aqui, ó, e aí eu coloco aqui por trás, ó, encaixo certinho aqui e aí o meu fio vai saindo aqui, ó. É muito prático e eu vou deixar também o link deste suporte de todos os materiais na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Eu gosto de dar uma esticadinha no meu fio e vamos iniciar preparando a base. Ele tem a parte de couro sintético aqui. E aqui, olha, tem um estofadinho aqui, ó, bem gostosinho. Então, a gente vai deixar essa parte aqui para baixo. E onde vai ficar o forro, né, por dentro da bolsa, a gente deixa essa parte aqui. Para isso, então, a gente vai começar crochetando nesta posição, com essa parte aqui para baixo, tá? Vou pegar o meu fio e vou deixar uma quantidade boa para arremate. E também para fazer o fechamento. Aproximadamente uns 40 centímetros, ó. E vou iniciar aqui, então. Geralmente eu uso esta agulha aqui, 6,5 milímetros da Tulip, ela é muito boa, só que eu preciso de uma agulha menor para passar tranquilamente aqui nos furinhos, puxar o fio. Então eu vou utilizar uma menor, essa aqui, ó, é 4,5 milímetros, ó, passa tranquilamente. E eu posso iniciar em qualquer furinho aqui, só que se eu iniciar aqui, por exemplo, o fechamento vai ficar aqui. Então, eu vou iniciar bem aqui na quina, ó. A gente tem a quina aqui, quina aqui. Eu vou iniciar nesta quina aqui, porque eu quero que o meu fechamento fique bem aqui, no centro da lateral. Então, iniciando o ponto baixíssimo aqui, meu fechamento vai ficar aqui. Então, ó, vou puxar o fio aqui. E a gente vai iniciar fazendo pontos baixíssimos para ficar um acabamento melhor, um acabamento mais bonito,
tampando todos esses furinhos aqui. Os pontos baixíssimos, ó, eu entrei aqui. Agora, eu vou no próximo, puxo o fio do rolo e fecho aqui mesmo, ó. Desta forma aqui, esse é o ponto baixíssimo. Vou fazendo, ó, vai passando assim. Não deixa ficar apertado para não ficar repuxando a peça. Então, sempre dá a alturinha certinha aqui, ó, para não repuxar a peça. Então, eu vou fazer uma carreira completa de pontos baixíssimos. Inclusive nas quinas aqui, um pontinho em cada furinho até chegar aqui. Cheguei aqui então no meu último furinho, tá vendo? E este último furinho a gente não vai fazer com este fio do rolo que a gente está fazendo. Eu vou utilizar esse fio aqui que a gente deixou separado para arremate e para fechamento. Eu entro aqui com a minha agulha normalmente. Ao invés de continuar aqui, eu pego este fio reservado aqui, ó, e puxo ele aqui para frente. Passo aqui normalmente, ó, e agora eu puxo ele todo para cima. Está faltando o último aqui, ó, para conectar, eu vou fazer simulado. Eu entro aqui no primeiro e vou passar o meu fio para cá. Desta forma aqui. Aqui ajusto o tamanho, ó. E aí, todo ponto baixíssimo, ele sai de um lugar, dá a volta e volta para o mesmo lugar. Então, esse aqui que a gente está simulando, ele está saindo daqui, está dando a volta e precisa voltar para cá mesmo. Então, eu vou entrar com a minha agulha aqui, ó, onde ele precisa voltar e puxo o fio aqui para trás. Então, eu simulei, ó, o último ponto baixíssimo. Ajeita a base, olha como está ficando. E agora, a gente vai começar a fazer os pontos baixos aqui também. Todos os espacinhos foram tampados, menos esse espacinho aqui. A gente vai tampar ele agora mesmo, ó. Aqui está o fio que a gente está reservando. E agora eu vou pegar o fio do rolo mesmo e vou entrar aqui, ó. Ó. Para eu puxar o fio aqui por dentro do ponto baixíssimo. Pego, ó, agora tampou. E aí eu faço o primeiro ponto baixo, ó, bem no centro da lateral aqui, bem no meinho. Vou continuar com essa agulha menor para eu conseguir entrar aqui nos furinhos, só que eu preciso sempre lembrar de dar uma alturinha a mais aqui, porque eu estou usando uma agulha menor. O próximo furinho aqui já é a minha quina, então eu vou fazer um aumento. Vou aproveitar e já vou arrematar este fio aqui, ó, trazendo por dentro dos pontos. Vou cortar um pouquinho, ele tá muito grande, ó, vou cortar um pouquinho e vou arrematando aqui, ó. Então, neste próximo furinho, eu vou fazer um aumento, que são 2 pontos, ó, alturinha, são 2 pontos no mesmo espacinho, ó. Então, onde eu acabei de fazer um ponto aqui, eu venho e faço mais um, altura e fecho, ó. Fiz aqui um aumento na quina. Vou fazer um aumento aqui também. Vou fazer um aumento aqui e um aqui, em todas as quinas. Os próximos pontos é um pontinho só em cada, tá? Continuo normalmente um pontinho só. Ó. E vou aproveitando para já arrematar este fio aqui. Vou fazendo aqui até chegar, então, na próxima quina. Aqui já está bem arrematado o fio. Posso colocar um pinguinho de cola aqui, ó, só para ele não ficar solto. E aí, corto e continuo. Cheguei aqui, ó, na próxima quina, a gente tem o furinho do meio. E esse aqui anterior é a quina e o depois também são as 2 quinas. Então, aqui eu vou fazer 2 pontinhos, ó, um e no mesmo lugar mais um, pra gente conseguir virar a quininha aqui. No do meio, só um pontinho mesmo. E no outro,
2 pontinhos. E nos próximos, até chegar nesta outra quina aqui, ó, que a gente tem o primeiro ponto, a quina que a gente fez 2 pontinhos e falta aqui uma quina também. Vou fazer até chegar aqui neste último ponto. Cheguei aqui no último pontinho, que é a minha quina, vou fazer 2 pontos aqui. Finalizei aqui, eu vou ajustar os pontos, ó, para eles ficarem bem assentadinhos e a minha base ficar retinha, ó. Tá vendo? Esse pontinho aqui do centro está em pezinho aqui, esse aqui já encontrou, ó, e a base, ó, está retinha aqui, ó. Aqui a gente vai fazer o fechamento. Existem muitos tipos de fechamento. Você pode optar por fazer qualquer fechamento aqui. Como eu vou fazer o ponto deixando esta laçadinha aqui aparente, eu quero que essa laçadinha aqui fique aparente aqui na minha bolsa. Então, eu vou fazer um fechamento que vai facilitar isso, tá? Eu vou pegar aqui a primeira correntinha aqui de cima, o ponto está aqui. E a primeira correntinha dele aqui, ó, aqui em cima, tá? Eu vou pegar essa laçadinha e vou passar aqui pra trás. Tá vendo que tá amassadinha? Eu vou ajustar aqui pra ela ficar bem bonitinha, ó. E vou passar aqui pra trás. Ó, agora ela ficou bem bonitinha aqui, ó. Eu vou simular como se essa laçadinha aqui que eu fiz fosse um fio só, tá vendo? Eu vou fingir que é um fio só. E da mesma forma que essa correntinha, ela sai de um ponto, dá a volta e volta pro mesmo lugar, eu estou saindo aqui, vou dar a volta e vou voltar pro mesmo lugar, como se esse aqui fosse um fio só. Então, ó, vou pegar aqui o nozinho aqui atrás, mais o lugar onde eu quero que volte, e vou puxar este fio aqui, simulando, ó, essa correntinha. Olha só, ajusto aqui, olha aqui, fica igual a correntinha mesmo, ó, super imperceptível. E aqui eu tenho uma alcinha que eu não posso deixar muito grande, nem muito pequena, ó, um tamanho ideal. E aqui, justamente no ponto central aqui, ó, eu vou entrar aqui, justamente onde eu fiz essa simulação, ó, vou entrar aqui. Tá vendo? Vou deixar essa perninha aqui. Vou pegar o nozinho também, ó. Vou entrar com essa alcinha aqui que tava esperando pra prender ela. E aí eu vou puxar o meu primeiro fio, ó. Meu primeiro ponto aqui, ó. Dou uma esticadinha que eu tô usando uma agulha menor, né? Já vou até trocar pra minha agulha que eu gosto de usar, a 6,5. E aqui, ó, eu vou fazer o primeiro pontinho. Ó, e ficou simuladinho aqui, ó, bem perceptível. E agora eu vou fazer uma carreira de pontos baixos, dando a volta aqui inteira, pegando uma alcinha da correntinha e mais o nozinho aqui, para ficar mais firme, tá? Uma alcinha, mais o nozinho aqui, deixando essa perninha aparente aqui. Então, já fiz o primeiro aqui. Vou para o segundo, ó, uma alcinha, um nozinho e vou fazendo pontos baixos, normalmente aqui, ó. Um em cada ponto, sem fazer aumento nenhum. Um pontinho em cada, sem fazer nenhum aumento, inclusive nas quinas, porque a gente já fez os aumentos. E vou fazer até chegar aqui. Ó, cheguei aqui no último ponto, vou fazer ele normalmente aqui. E o próximo já é o primeiro, ele tá um pouquinho deitadinho, a gente vai ajustar ele, ó. Vou esticar aqui um pouquinho. E, ó, tá tudo torto, né? Eu vou ajustar com as mãos, ó, colocando os pontinhos no lugar. Já trouxe aqui esse pontinho pro centro, tá vendo? Fio de malha, a gente tem que ajeitar cada carreirinha sempre. Como eu disse, a gente tem diversos fechamentos que a gente pode utilizar. Você pode utilizar o
o mesmo fechamento que eu passei aqui na base, mas eu vou passar um outro fechamento até para vocês verem qual que vocês preferem, tá? Eu vou ensinar 3 tipos de fechamento, então, nesta aula. Esse segundo aqui é um fechamento normal, tradicional. Vou pegar aqui novamente a primeira correntinha aqui de cima, vou passar a minha alcinha para cá, eu entro aqui, ó, e faço meu ponto. Só que o meu ponto que eu vou fazer agora é um ponto meio alto. Então, o ponto meio alto eu preciso dar uma laçadinha na agulha, né? Então, eu vou ter que dar essa laçadinha também. Então, aqui eu vou ajeitar o tamanho do pontinho aqui, ó. Eu preciso que fique só uma alcinha para eu poder encaixar minha agulha. Ó, passei o fio para cá. Aí eu vou entrar aqui. Só que para eu entrar aqui, eu preciso antes dar a laçadinha na minha agulha assim, ó. O fio tá aqui. Eu vou entrar, ó, por baixo aqui para eu laçar. Lacei, tá vendo? Agora sim, eu vou entrar aqui no ponto centrado, saindo, ó, por baixo do nozinho, entre 2 perninhas, ponto centrado. Vou puxar o fio, puxei. Agora eu preciso travar essa alcinha aqui, passando dentro da minha agulha e puxo o fio do rolo, fechando tudo, ó. Essa daqui é a simulação de um ponto meio alto, com uma alcinha aqui, ó. Vou até fazer um ponto meio alto para você ver, ó. Laçadinha, pego aqui, puxo, fiquei com 3 alcinhas e fecho tudo, ó. A única diferença desse aqui é que ele já tem a correntinha aqui. Esse aqui não tem, que ele é o primeiro. A gente sempre simula a outra correntinha aqui. Mas olha só como ele fica igualzinho aqui, ó. Tem o Vzinho aqui, Vzinho aqui. Alcinha caidinha aqui, alcinha caidinha aqui, tá? Então, eu vou voltar só para você fixar esse fechamento. Ó, terminei aqui, dei uma esticadinha, pega a primeira correntinha, passo para cá, ajusto o tamanho, porque eu preciso só encaixar minha agulha aqui, ó. Vou entrar aqui, só que como eu vou fazer o ponto meio alto, eu preciso de uma laçadinha. Laço aqui, ó. Lacei. Entra aqui no ponto centrado, puxo o fio, ó, 2 alcinhas. Vou entrar aqui para travar 3 alcinhas. Puxo e fecho tudo. Simulação do ponto meio alto. Nessa segunda carreira, o padrão de pontos vai ser assim, ó. Eu vou fazer 2 pontos meio altos no mesmo ponto. Já fiz um, dou laçadinha e no mesmo lugar faço mais um, ó. Fiz. Como eu fiz um aumento, o próximo eu vou pular. Não faço aqui. E já vou aqui. Então, ó, laçadinha, pulo um, vou no próximo. Ponto centrado, estico 3 alcinhas, pego o fio do rolo e fecho as 3. Fiz um, mais um. Laçadinha no mesmo lugar e fiz 2. Então, este vai ser o padrão de pontos que a gente vai fazer na bolsa inteira, tá? 2 pontos meio altos em um ponto, pulo o próximo, 2 pontos no outro. Vou pular esse, 2 pontos aqui, ó. Laçada, pulo esse, vou no próximo ponto centrado e fecho tudo. Um aumento, né? Mais um no mesmo lugar e fecho tudo. Pulo o próximo, vou no próximo, ó, fecho tudo e mais um. Laçadinha, pula um, vou no próximo. Fecho no mesmo lugar, mais um. Vou fazer este padrão de pontos, então, até chegar aqui no final. Estou chegando aqui no final, ó, acabei de fazer um aumento aqui. Vou pular esse, vou fazer no próximo, também 2 pontinhos. E aí, pulo um, já chegou o primeiro que a gente fez aqui.
Da mesma forma, ajeitar a peça a cada carreira que a gente fizer, ó. Vai trazendo os pontinhos para a bolsa ficar bem retinha. Você pode fazer o fechamento que você quiser. Pode fazer o que eu fiz aqui na base, pode fazer o que eu ensinei aqui. Só que eu quero fazer o meu aumento de pontos no meio de cada aumento, tá vendo? Aqui tem um aumento, eu quero fazer o próximo aumento aqui, no meio de cada aumento, para ficar um padrão de Vzinhos aqui, tá vendo? Eu poderia fazer aqui, por exemplo, sabe? Aí fica um padrão de ponto diferentes. Mas eu quero optar nesta bolsa aqui, fazer eles aqui. Se eu fizer fechamento passado, ó, eu entraria com o ponto aqui, ó, entre os aumentos. E eu quero entrar com o meu ponto aqui. Então, eu vou fazer um outro fechamento, até para ensinar para vocês outro tipo de fechamento. E aí, ele vai sempre caindo aqui, tá? Eu gosto muito desse fechamento também. Você estica a laçada do mesmo tamanho da peça, ó. Eu preciso que a peça passe por ele. Então, eu vou esticar bastante assim. Pego essa primeira correntinha aqui de cima e vou passar essa laçadona aqui, ó. Passei, ó. Ajusta aqui. E agora, com essa laçadona aqui, ó, eu vou passar a minha peça, ó. Estou segurando aqui, vou passar a minha peça. E pronto, eu vou pegar agora o fio do rolo e vou só esticar para ir fechando, ó. Estica, estica, ó. Estica. Essa laçadinha vai encostar aqui, ó. Encostou. Agora eu pego aqui e puxo aqui, ó. E aqui eu vou ajustar, ó, o tamanho, tá vendo? Olha, ajustei. E aí ficou esse nozinho aqui. E é justamente aqui onde eu quero entrar com o meu fio, tá vendo? Olha, com a minha agulha. Esse é um outro fechamento, ele é bem invisível também, porque fica um nozinho bem escondidinho aqui. E caso você queira desmanchar, ele é um pouquinho complicadinho, mas é só fazer o sentido inverso, ó. Eu vou esticando aqui esse nozinho até ele soltar aqui, ó. Estico, aí você estica do tamanho da sua peça, ó. Estiquei. E aí, eu passei, passo novamente aqui, ó, para desfazer, ó. Passei. E aí, ó, eu desfiz. Só soltar aqui, ó. Tá vendo? Vou fazer novamente, estiquei. Primeira correntinha aqui. Eu passo ela toda para trás, ó. Aqui tá o fio do rolo e aqui a alcinha que eu passei. Eu simplesmente pego a minha peça e passo por dentro. E agora aqui, ó, tá o fio do rolo, eu vou puxando ele, olha. Puxa, puxa. Bem aqui no cantinho, ó, eu vou puxando até esse daqui encostar aqui, ó. Encostou. Agora eu puxo aqui o fio do rolo para ajustar. E eu consigo, ó, apertar aqui, ó, a laçadinha e puxando, ó, ajustando. Pronto, ó. Agora sim, eu consigo entrar, ó, onde eu quero entrar, no meio do aumento. Eu vou fazer meio ponto alto, então eu preciso dar sempre a laçadinha aqui, ó. Estou com o meu fio aqui, pego a agulha, laço aqui por baixo, ó, lacei. Agora eu vou entrar onde eu quero. Ponto baixo debaixo da correntinha aqui, ó. E puxo o fio do rolo, ó. E fecho. Esse aqui é o meu primeiro ponto meio alto. E agora, mais um. E fecho, ó. Então, a partir de agora, dessa terceira carreira, tudo vai ser igual, tá? O fechamento eu vou fazer sempre esse de passar a peça. E sempre começar com o aumento aqui no meio, ó. Na próxima carreira, o aumento vai cair aqui, ó, bem no meio. Vai ficar sempre aqui, esse fechamento bem na lateral, vai ficar bem bom mesmo, ó. E aí, agora, da mesma forma, eu vou sempre pular um ponto que vai ser esse ponto aqui entre os aumentos, ó. E vou sempre fazer no meio aqui dos aumentos, ó, aqui. Então, laçadinha, pulo e faço bem aqui. Um aumento, ó. 1, 2. Laçada na agulha, pulo aqui e faço aqui. Agora vai ser sempre assim até
eu chegar lá no final, tá? Cheguei aqui, ó, no meu último ponto. Vou fazer um aumento. Aí o próximo é onde eu pulo e o próximo eu já fiz o primeiro aumento aqui. Vou ajeitar, ó, a minha peça a cada carreira para deixar, ó, esses pontinhos um em cima do outro bem retinhos aqui, ó. Então vai colocando os pontinhos no lugar e esse aqui sempre retinho também. Eu estico tudo aqui do tamanho da minha peça. Vou pegar a primeira correntinha aqui de cima, vou passar essa laçadinha toda aqui para trás, ó. Vou abrir essa laçadinha, passar a minha peça e começar agora a puxar. Posso vir bem aqui no cantinho aqui, ó, e começa a puxar. Esse aqui, ó, vai encostar aqui, formando um nozinho. Então, eu puxo, encostou. Agora, eu puxo aqui, ó. E agora, eu vou ajustar, ó, para deixar justinho aqui, ó. Olha o padrão lindo que vai formando. E agora, é só continuar. Aqui, ó, laçadinha na agulha. E bem no meio aqui do aumento, eu faço o primeiro aumento aqui, ó. Um pontinho, laçada no mesmo lugar, 2 pontinhos. Vou fazer assim até a altura desejada, que no meu caso tem que ser uma altura para este forro aqui. Inverte ela, tá vendo? Precisa estar assim, ó, com esse bolsinho assim na nossa bolsa, né? Altura de 19 centímetros mais ou menos. Então, eu preciso crescer a base aqui, ó, mais ou menos até 19 centímetros aqui. Cheguei aqui na altura desejada. O fundo da bolsa, ele começa mais ou menos aqui, ó, aproximadamente 19 centímetros. Tirando essa primeira carreira aqui que a gente fez de pontos baixos, eu fiz 10 carreiras de ponto meio alto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, um total de 11 carreiras. Chegando aqui no final, agora a gente vai simular aqui e fazer uma carreira de pontos baixíssimos para a gente poder colocar o forro. Para isso, eu vou dar 5 voltas do meu fio aqui, ó, ao redor da minha bolsa, olha. 1 volta, 2, 3, 4 e 5. Vou cortar aqui agora. Vou puxar esse fio aqui todo para cima. E agora eu vou simular essa última correntinha que falta aqui, ó. Vou ajeitar o fio, pegar uma agulha mais fina, que essa aqui é 4 milímetros. Vou pegar aqui, ó, na primeira correntinha aqui de cima, passar o meu fio todo. E agora eu preciso voltar para este mesmo lugar aqui, ó. Então, este mesmo lugar que eu preciso voltar aqui, eu vou pegar também essa alcinha aqui para ficar mais firme, ó. E vou trazer o fio todo aqui para dentro, ó. Puxa tudo de novo. E aqui eu ajeito o tamanho da correntinha para ficar igual às outras, olha só. Simulado, sem a gente precisar cortar o fio, emendar e trazer o fio de novo para fazer o ponto baixíssimo. Aqui a gente já pode continuar e fazer o ponto baixíssimo aqui. Antes de colocar o forro aqui, a gente precisa colocar o fecho, porque depois que eu coloco o forro, já não vai dar mais pra gente prender o fecho aqui. Vou escolher aqui um lado que eu achar melhor. Vou posicionar aqui a frente da minha bolsa, ó, vou deixar o arremate para este lado aqui mesmo. E eu vou utilizar esse fecho aqui, que fica desta forma assim, ó. E vou ver aqui certinho o centro, ó, aproximadamente 11,5 e aproximadamente 11,5, tá vendo? Posiciona mais ou menos no centro e onde você quer, a altura aqui também, ó. Ó, assim, eu acho que ficou bom. E vou pregar primeiro, então, essa parte aqui. Para deixar bem firme, eu vou começar uma linha de costura primeiro aqui. Eu gosto de usar essa aqui, pesponto, que ela é um pouquinho mais grossa. Se você tiver na cor do seu fio de malha, melhor ainda.
Então, passei a minha linha aqui pela agulha. A gente precisa só se atentar, deixar bem imperceptível o fio não ficar por cima dos pontos, tá? Para começar aqui, ó, eu vou passar a minha agulha aqui só para esconder o nozinho e travar aqui por dentro, ó. Dá um nozinho aqui. Para iniciar, ó, dei um nozinho. E agora eu vou começar essa costura, ó. Vou passar aqui. Confere se está posicionado bem no centro mesmo. Já venho pro outro ponto aqui. Vou sair lá atrás, ó. E aqui eu vou passando por dentro dos pontos, ó. Tá saindo aqui, eu venho aqui para ficar mais firme, ó. Vou passar aqui, ó. Vou entrar aqui. Então, aqui o cuidado que a gente precisa ter é para não passar por cima do ponto, tá? Ó. E aqui não tem segredo. Eu vou passar de 3 a 5 vezes em cada um aqui. Aí eu vou descer e vou vir para este daqui também, tá? Então, ó, já passei uma vez. Aí, vou passar mais uma e vou passando até eu achar que está bem firme. Tô usando aqui para me ajudar, ó, para empurrar a agulha. Pode utilizar também um alicate, se tiver muito duro para puxar. Fio de malha um pouquinho duro, né? Olha só. Facilita bem, tá? Já prendi, ficou bem firme. Como a gente vai colocar forro aqui dentro, não preciso me preocupar muito com o acabamento aqui. O forro vai tampar, tá? Preocupar com o acabamento mais aqui. Ó, agora eu vou dar um nó aqui de finalização. Tanto é que eu nem vou me preocupar aqui com esse acabamento aqui, ó. Não tem problema. Vou cortar aqui, deixando um tanto, ó. Vou vir com o fio de malha. Vou pegar um pedaço, uma quantidade boa. Vou esticar bem esse fio para ficar mais fininho. E vou cortar ele na metade aqui, ó. Ó, vou transformar ele em 2 pedaços de fio mais fininho. Vou separar um que eu vou usar para o outro lado do fecho. Vou abrir assim para tirar a rebarba, ó. Para esconder a rebarba. Vou pegar uma agulha de tapeceiro que passe aqui, ó, tranquilamente pelo buraquinho aqui. E vou passar esse fio que eu cortei aqui por ela, aqui, ó. Assim. E agora a gente vai fazer uma emenda também, tampando aqui e deixando mais seguro. De dentro para fora, para pegar o primeiro lugarzinho aqui, ó. Deixo uma quantidade para arrematar aqui. E agora eu vou tampar, ó. Vem aqui pro outro lado. Aqui, importante é eu, ó, deixar essa parte bonitinha aqui, ó, para frente, desta forma aqui. E aqui você pode dar 2 voltas também, ó. Eu volto aqui, venho aqui, saindo no mesmo lugar aqui e passo mais uma vez. Só me atentar com o acabamento aqui, ó. Deixar um em cima do outro e sem aparecer essa rebarbinha aqui. Desta forma aqui, tá vendo?
E aqui, da mesma forma, eu vou descer entre os pontos para ficar mais firme, ó, até chegar aqui embaixo, ó. Aí, aqui eu vou entrar no ponto mais próximo aqui também, ó. E aqui da mesma forma. Como eu vou colocar um forro, eu vou dar uns nozinhos aqui, não vou me preocupar. Olha só, vou dar um nozinho aqui mesmo, assim, ó. Só para ficar bem firme. Vou dar bastante nozinhos. E agora posso cortar um pouquinho aqui, ó. Deixando só uma perninha. Tá vendo? Como o forro vai tampar, eu não vou me preocupar com isso daqui. O importante é estar bem firme aqui. E aqui na frente bem acabado, ó. Nada aparecendo da costura. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com a costura daqui, ó. Coloca ele assim. Posiciona a bolsa pra gente ver onde a gente vai costurar. Não deixa muito apertada aqui não, porque quando a bolsa estiver cheia, ó, não vai fechar. Vai custar encontrar aqui. Então é importante você deixar uma folguinha aqui, ó, tá vendo? Não muito, mas deixar um pouquinho de folga. Finalizei aqui a parte de trás, ó. Não me preocupei com o acabamento aqui, vai ter o forro e está fechando assim, ó. Como eu disse, esse forro foi feito para essa base aqui, essa base com 40 furos, e ela tem 44 furinhos por causa dos aumentos das quinas. Eu vou virar ela assim, porque a bolsa fica assim, né? E vou aqui, ó, unir os pontinhos aqui da lateral, ó. Vou dobrar aqui, ó, esse com esse, bem aqui. Vou até marcar aqui para facilitar, ó. Tá vendo? Ó, um para cada um aqui. Ó, e aqui tem esses dois aqui também que se unem. Então, ficaram, ó, 22 furinhos para um lado e 22 para o outro, 44. Para facilitar para a gente colocar. Tá vendo que o furo aqui do centro, a gente cresceu os aumentos, né? Então, esses aumentos aqui, esses dois pontinhos aqui, é bem na lateral. Eu vou marcar aqui também, só para facilitar. Vou marcar essas duas correntinhas aqui, que são bem da lateral. E desse lado aqui também, ó. Aqui tá o ponto do centro. Nele a gente fez aumento, tá vendo? Esses dois pontinhos aqui. Vou marcar essas duas correntinhas só para facilitar a aplicação. Vou posicionar o forro aqui, deixando esse bolsinho, ó, na posição aqui de trás aqui, ó. E a gente vai começar aqui, que o fio está aqui, né? Tá vendo que eu marquei esses dois aqui? Eu marquei esses dois aqui também. Então, esses dois correspondem a esses dois aqui. Só que o meu fio tá saindo no ponto anterior ao primeiro aqui, tá vendo? E para ficar mais bonito o acabamento, eu vou pegar esse fio, então, que a gente deixou aqui para fazer os baixíssimos. E vou passar ele, ó, neste ponto anterior ao que eu marquei aqui, ó. Agora sim, eu posso pegar minha agulha, vir aqui no primeiro que eu marquei aqui da quina, ó. E também tirar esse marcador aqui, que eu vou pegar esses dois próximos aqui, ó. Vou pegar o próximo aqui, ó. E agora, eu puxo o fio do rolo pra frente aqui, ó. E vou começar a fazer o ponto baixíssimo. Vem aqui no próximo, onde tá o próximo marcador. Quebrou. Venho no próximo, ó, e já é o próximo aqui também, ó. E aí, eu puxo e trago aqui pra frente, fazendo o ponto baixíssimo. E agora não tem segredo, ó. Um por um aqui, ó. E vou fazendo. Ó. Correntinha, alcinha daqui.
pego o fio e faço um ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer um por um, até acabar, até chegar ali no começo, ó. Não tem segredo. E vai ficando esse acabamento, olha só, lindo aqui. Sem trabalho nenhum de usar linha, costura, já tá tudo prontinho. Aqui não deixa repuxar a peça, ó. Sempre dá alturinha boa para chegar no próximo ponto. E vai fazendo um por um. Vou fazer aqui um por um, ó. Até chegar aqui, novamente aqui na quina. Ó, cheguei aqui onde tá os marcadores, eu vou só tirar, porque, ó, os dois que eu marquei aqui, bateu justamente com esses dois que eu marquei. Então, é só continuar pontinho por pontinho, normalmente aqui, ó. Cheguei aqui, ó, na última alcinha que tem para eu colocar aqui aparente, ó, vou fazer normalmente. Só que aqui falta mais um, então eu continuo aqui, ó, no próximo e pego a alcinha aqui que a gente iniciou, ó, normalmente. Faço aqui. No próximo já é onde a gente começou o primeiro, então eu não ponho a agulha aqui. Aqui eu puxo meu fio todo para frente, ó. Porque aqui a gente vai simular este último pontinho aqui. Vou pegar uma agulha mais fina, pegar aqui, ó, o primeiro ponto baixíssimo que a gente fez, passar o fio e precisa voltar para este mesmo local aqui, ó. Ó. Então, eu vou pegar aqui onde precisa voltar, puxar o fio aqui para dentro e aqui ajeitar, ajustar a alcinha, ó. Para ficar igual às outras. E aqui eu vou fazer o acabamento. Olha só, todas têm esse nozinho aqui, né? E aqui tá meio complicado. Então, eu vou simular esse nozinho aqui também, para ficar mais parecido com as outras. Eu vou, ó, passar esse meu fio por dentro aqui, ó. E aí, eu simulo, trazendo esse fio aqui pra cá, ó. Ó, então aqui vai ficar bem perceptível aqui, ó, igual os outros. Pode puxar mais um pouquinho. E aí eu vou fazer o arremate aqui por fora mesmo, mas de uma forma discreta. Vou entrar com o fio aqui. E vou trazendo aqui pra baixo para eu conseguir dar um nó. Cortar um pouco aqui. Eu vou abrir um pouco esse fio. Eu vou passar aqui numa alcinha bem escondidinha aqui, ó. Vou passar um deles. E vou dar 2 nozinhos aqui. Esse nozinho vai ficar escondido aqui por baixo. Vou trazer aqui, ó, por baixo dos pontos aqui os 2, ó. E esse nozinho vai ficar bem escondido aqui. E aí, esse fio que tá sobrando, eu vou passar por dentro aqui, onde tá o forro, ó. Eu vou trazer ele aqui pra dentro e deixar ele escondido, ó. E vou empurrar ele lá pra dentro. Posso até cortar mais um pouquinho. E aí, eu vou empurrar esse fio lá pra dentro. Ó, ele vai ficar lá dentro do forro. Aqui eu escondo o nozinho. Ó, está bem imperceptível aqui. E seguro. Ajeita a bolsa, ó. Agora é só colocar a alça. E este foi o resultado. Eu espero muito que você tenha gostado desta aula. Se você gostou, não deixe esse vídeo sem dar o seu like. Isso ajuda muito o canal. E eu vejo você no próximo vídeo.